Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais uma série de estudos da Palavra de Deus, né? A lição da Escola Sabatina. E a gente ficou aí um tempo sem transmitir vídeo nenhum, porque eu não consegui fazer. E foram 6 meses praticamente, né? Metade de um ano, acho que 2 trimestres eu não consegui fazer vídeos aqui sobre as lições. Eu até comecei num dos trimestres, mas não deu para dar continuidade, então ficou o estudo parado. Então no vídeo aí você não vai encontrar, você vai encontrar, sei lá, a primeira lição, a segunda lição e depois acabou. E eu, na verdade, ia preparar uma série de vídeos sobre o Apocalipse, mas surgiu aqui uma lição diferente e eu achei interessante, inclusive porque vai ajudar nos estudos do Apocalipse. Eu pretendo ainda fazer a série baseado nesse livro aqui, tá? Porque senão eu vou acabar esquecendo de avisar. Baseado nesse livro aqui, depois eu vou comentar sobre ele. E então a lição desse trimestre, ela é bem diferente, porque eu não vi até hoje, né? As lições, os temas das lições aqui, funciona assim, se renovam a cada 10 anos. E eu não tinha visto ainda aparecer uma lição com esse tema, né? Vai ser um guia de estudos sobre alusões, imagens e símbolos. Esse é o título da lição, tá aqui, ó. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Então, na verdade, é um manual, um manual de estudo dos símbolos, né? As simbologias bíblicas que aparecem nas profecias e fora das profecias também. Você pode encontrar simbologias assim até em livros históricos, por exemplo, né? Você pode encontrar lá. E então é um manual, né? É uma lição bem diferente. A gente não teve uma lição nesse sentido, tá? Como se fosse uma lição com instruções, como se fosse não. Na verdade, é uma lição com instruções para você interpretar corretamente essas passagens da Bíblia que são um pouquinho mais complicadas. E o primeiro tópico, né, a primeira lição da semana é alguns princípios da profecia. Então a gente vai comentar aqui alguns princípios. Eu não vou me demorar muito nos princípios que aparecem aqui na lição. Eles são bem simples, tá? Mas é legal você ler o conteúdo da lição. Então você vai encontrar aí, se você não tem a lição, você pode acessar gratuitamente pelo site. Você tem um texto lá, você tem comentários, tá? É um material, tá bem legal tá lá no site CPB+. Então, no CPB+, você encontra a lição da Escola Sabatina completa. Ela vai saindo assim, eles vão lançando semanalmente. Você não consegue ler ela toda de uma vez se você quiser. Você vai ter que ler uma por semana e fica lá um tempo lá para você consultar, para você voltar e estudar de novo. Então, você pode ler o material, o conteúdo da lição por lá. Aqui a gente vai fazer esse comentário rápido e eu tenho aqui dicas, né, a mais aqui de leitura para você poder se aventurar nessa empreitada aí de interpretação dos textos proféticos. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é assim, que existe na Bíblia, no texto bíblico, nós contamos 2 tipos de profecia. Tá? As profecias não são iguais, todas iguais. Você tem 2 tipos de profecia. Uma vez eu escutei alguém falando que tinha uma terceira, mas eu achei aquela terceira meio artificial. Tá? Eu vou explicar por quê. Então, o primeiro estilo de profecia é a profecia clássica. E a profecia clássica, como que ela é? Como é que ela funciona assim de forma bem básica, né? A profecia clássica, ela geralmente não possui símbolos. Geralmente o texto, né, o texto profético diz respeito à época do profeta, apesar de que, né, não é sempre. Então, em alguns momentos ela vai se tratar do texto do profeta, do tempo do profeta, mas ao mesmo tempo ela tem uma dupla aplicação. Ela se aplica ao futuro. Então, vão existir elementos ali no texto que vão te orientar nesse sentido, vão possibilitar que você faça a aplicação. Por exemplo, Mateus 24, capítulo 24 de Mateus. Ali, boa parte do texto é o texto clássico, é a profecia clássica. Jesus está profetizando os eventos finais
e ele vai falar sobre guerras, rumores de guerra, é bem claro o texto, tem essa questão, o texto é claro, ele não vai usar símbolos para poder transmitir aquela mensagem, ele vai ser direto. Então, Jesus fala assim, haverá guerras, rumores de guerras, fomes e peste em muitos lugares, mas ainda não é o fim. E é o princípio das dores. Né? Aí ele fala assim, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, ele está descrevendo ali como a coisa vai acontecer na prática. Isso é a profecia clássica. Mas veja que Jesus ele falou de coisas que eram para a época dele, por exemplo, quando ele fala assim, haverão guerras, rumores de guerras, ele já está falando já do tempo dele. A gente vai poder, mas como a profecia dele abarca aquele momento até o fim, então a gente sabe que no decorrer desse tempo haveriam muitas guerras e seriam sinais da proximidade, né, do tempo do que traria o fim a todas as coisas, a volta de Jesus. E a profecia, né, nós temos a clássica e o outro tipo de profecia é a profecia apocalíptica. Então, ela tem esse nome justamente por causa do livro do Apocalipse. Não é que na época de Jesus, por exemplo, eles falavam, vamos escrever um livro apocalíptico. Não era assim que acontecia. Mas havia um estilo que não é só das Escrituras, a gente não encontra só, né, nos livros canônicos das Escrituras Sagradas, a gente encontra fora também. Então era um estilo da época, provavelmente os judeus procuravam transmitir as suas mensagens, né, os seus pensamentos, né, profecias dessa forma, porque isso fazia com que o leitor se aplicasse no estudo. O símbolo ele tem essa vantagem de poder dizer muitas coisas, né, num único elemento. Aí você tem um único elemento, mas que diz muitas coisas. Então ele é rico, né, ele tem aquela riqueza toda. E também era uma forma de você manter o conteúdo, a ideia ali presente no texto, velada, ou seja, só alguns poucos iniciados que iriam entender e iam poder transmitir com cuidado para outras pessoas. Ou seja, se o reino inimigo, por exemplo, encontrasse e lesse o texto, ele ia ficar sem entender nada. Esse aqui era só mais um texto religioso das tantas religiões que havia no mundo. Então era uma forma de proteção. Então, essas são as possibilidades para que o texto fosse assim. Né? Uma outra, também muito válida, né? É semelhante àquela que Jesus, quando Jesus fala com os seus discípulos, porque ele falava as coisas por parábolas. Né? As parábolas, nas parábolas encontramos isso aqui, as alusões, né? As imagens, símbolos, estão ali presentes nas parábolas. A profecia apocalíptica é como se fosse uma espécie de parábola profética. E Jesus usa aquele tipo de linguagem por quê? Ele mesmo explica, assim, para que aqueles que veem não vejam e os que não veem vejam. Ou seja, aqueles que têm realmente interesse de buscar a verdade, de conhecer, vão procurar o sentido e o significado, vão se aplicar e vão reter aquele conhecimento para eles. Já os que acham que veem, era o caso de muitos fariseus dos dias de Jesus, não vão ver, não vão enxergar. Né? Fica velado, fica assim, não fica completo, né? Apesar que os fariseus sabiam ler textos simbólicos e tudo mais, mas a compreensão não basta saber o símbolo, não. Tem que saber aplicar direitinho, fazer as ligações, uma exegese profunda do texto para a gente poder chegar na ideia final do que o texto quer dizer. Então, esse aqui é um primeiro momento. Então, uma coisa importante então, que você tem que entender, não esquece aí, então. Nós temos esses dois tipos. O terceiro tipo que eu falei, que era um tipo meio artificial, é que alguém disse assim uma vez que existe a profecia clássica, a profecia apocalíptica e a profecia messiânica, mas aí não tem sentido, porque na verdade a profecia ela pode ser messiânica sendo clássica ou apocalíptica, tanto faz. Né? Então você entendeu, né? A profecia apocalíptica é aquela que possui símbolos. Então por isso é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse trimestre, sobre esses símbolos, essas imagens. Então o primeiro tópico da lição aqui vem falando assim, ó, quem lê entenda. Jesus está, nesse episódio aqui, ele está falando sobre justamente o livro de Daniel.
Onde está a importância desse quem lê e entenda para a gente aqui? O que a gente pode aprender de Jesus nessa passagem é o seguinte: é possível entender o livro de Daniel. Jesus fala assim, olha, tem o livro de Daniel lá. Ele está falando sobre esses eventos aqui que eu vou narrar agora, lá no capítulo 24, que ele está falando sobre isso. Quem lê o livro de Daniel, entenda, ou seja, é possível entender o livro de Daniel, apesar de ele ser tão assim, por exemplo, o capítulo 11, ele é complicadíssimo, mas é possível entender. Nós temos que se aplicar no estudo. E o livro do Apocalipse, ele também, no texto final aqui, que eu não vou ler agora, mas o texto final da lição justamente traz um texto de Ellen White, onde ela fala do livro de Daniel, justamente essa passagem que Jesus menciona no livro de Daniel, e sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, que para muitos é um livro velado, um livro que não pode ser compreendido, entra em contradição essa ideia com o próprio título do livro, né? A forma como o livro começa. Porque o livro diz assim, ó, Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a palavra Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né? E aí vai, e aí continua. Essa revelação, que é dada por Jesus Cristo, tem que ter um conteúdo que possa ser compreendido, porque senão não é revelação, né? Não é revelação, seria uma coisa escondida, um texto escondido, texto misterioso. E não é esse o caso. É justamente o oposto. O Apocalipse ele revela os eventos finais. Então, você tem elementos dentro do próprio texto do Apocalipse, e aqui vai um outro princípio do estudo profético, tá? Que está aqui, ou seja, primeiro, é possível entender. Segundo, o próprio texto profético explica a si mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui. O Apocalipse lá está falando sobre uma besta que sai do mar. Depois, no Apocalipse 17, vem falando sobre uma mulher assentada sobre muitas águas. Ao mesmo tempo que é uma besta, são águas. Né? Então, o símbolo ali é múltiplo. E aí o próprio texto do Apocalipse vai dizer assim, olha, as águas que viste são multidões, povos, nações e línguas. Então o próprio texto está explicando o que é. Então você não precisa buscar fora do texto o significado daquele símbolo profético, você tem que procurar na própria Bíblia. Porque se você procurar fora, você vai entender tudo errado. Né? Um grande exemplo disso aí, na época que as torres gêmeas foram derrubadas lá por aqueles aviões lá dos árabes, né, dos terroristas árabes, alguns procuraram, né, procuraram relacionar esse evento com a profecia de Daniel, que fala do bode que vem voando, o bode tinha um chifre só, ele vem voando e acerta o carneiro que tem 2 chifres. Aí então, a pessoa que leu aquilo já entendeu tudo. Os 2 chifres são as 2 torres e o avião que vem voando é o bode. Tá? Não sei por que o profeta ia usar o bode para simbolizar um avião, né? Podia ter sido uma ave, mas não. A pessoa não se atentou a isso aí. Sem falar que no texto é só um bode. E as torres gêmeas foram destruídas por 2 aviões. Foram 2. Um para cada torre. E fora isso, não pode, né? Essa profecia não tem nada a ver com as torres gêmeas, porque o próprio texto, né, logo à frente, né, quando você lê a profecia ali, logo à frente o anjo fala para Daniel o que significavam os animais. Então, um era um símbolo da Grécia e o outro era o símbolo da Medo-Pérsia, aquele com os 2 chifres. Era o símbolo de reinos que existiam ali na época de Daniel, eventos que aconteceriam um pouco depois da vida ali de Daniel. Né? Daniel presenciaria até algum desses eventos pessoalmente. Então, você não pode, de jeito nenhum, pegar elementos de fora para poder entender a profecia dentro. Então, por exemplo, se a Bíblia está falando de sinal da besta, não inventa de pegar lá o chip que o Elon Musk inventou para colocar na cabeça do camarada lá para controlar, para ele conseguir ter de novo os movimentos do corpo, né? Ou sei lá, não estou lembrando direito agora como que é a questão do chip, mas esse chip não tem nada a ver com o sinal da besta. Só porque é na cabeça, tudo que vai na cabeça agora é sinal da besta. Você põe um chapéu, põe um boné com um desenho, é o sinal da besta. Não.
O sinal da besta não tem nada a ver com chapéu, não tem nada a ver com código de barra, não tem nada a ver com chip. Para você entender o sinal da besta, você tem que procurar na própria Bíblia. Então, o que o texto lá fala no Apocalipse? Fala de um sinal na testa e na mão. E fala mão direita, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai lá para Deuteronômio, a gente lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante, vem trazendo o texto do Shema, e lá no texto vem dizendo assim que as palavras que foram ditas ali, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter Deus de Israel como o único Senhor, entender que Ele é o único Senhor, Israel tinha que ouvir isso aí. Essas palavras deveriam ser colocadas na sua testa, né, entre os olhos, e na sua mão. Então você vê que, na verdade, o que o Apocalipse está trazendo é o contrário, é o Shema da besta. Você tem o Shema de Deus ali no Deuteronômio, e você tem no Apocalipse o Shema da besta. Para você entender o que é o sinal da besta, você vai ter que entender as questões que envolvem o Shema, essa exigência de Deus de colocar esse símbolo na testa e na mão. E interessante que o povo judeu usava as palavras do Shema na mão esquerda. Usavam não, eles usam até hoje. E a besta, não, a besta traz na mão direita. Então o judeu, quando lia aquilo, ele entendia logo, só, estão tentando imitar, esse poder aqui vai tentar imitar aquilo que Deus fez lá atrás. Então o poder da besta é um poder imitador, ele imita a Deus. Não tem nada a ver com chip, nada a ver com chip, certo? Então é isso, ó, são princípios básicos aqui da profecia. Então você tem que entender o quê? Primeiro, a profecia, ela pode ser compreendida, não tem nada de velado aí. O que foi velado, já chegou o tempo de ser entendido. Tem partes da profecia que você vai encontrar lá, que Deus sela, né? Mas não são todas as profecias, foi só uma profecia específica de Daniel. Deus, ele tem um desejo de que você entenda, porque senão ele não teria dado esse texto, não tem sentido nenhum ele fazer, escrever uma carta para você que você não vai entender. Tem sentido, então põe isso na cabeça. Não existe mistério velado na palavra de Deus. O que Deus colocou lá pode ser compreendido. E aí, quando ele falar assim, quando ele trouxer algum elemento que ele fala que, olha, isso aqui não é para você, aí tudo bem, aquilo ali fica ali fechado, né, para no devido tempo ser aberto. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse tem um texto que fala dos 7 trovões, e quando João foi escrever o que os 7 trovões disseram, o anjo falou assim, não escreva. Então o povo não tinha que saber o que os trovões disseram. Então isso aí a gente não vai ficar sabendo. Tá? Aquilo ali está velado. Agora o restante, não. O restante está aberto para você poder interpretar e entender. Certo? Um outro detalhe, um outro princípio importante aqui no texto profético é você saber fazer esses paralelos. Você buscar dentro da Bíblia e saber procurar versos que complementam outros versos, conseguir fazer essa dinâmica aí para poder entender o texto. Então a Bíblia, ela, como diz lá uma passagem lá da Bíblia, é um pouco aqui, um pouco ali, né? Regra sobre regra, regra e mais regra. Então você vai juntando uma coisa com a outra, coisas que tenham relação, tá? Você vai juntar uma coisa que não tem relação nenhuma. E a gente vai aprender no decorrer da lição como juntar esses elementos. Por exemplo, a lição da semana que vem fala sobre o fundamento de Gênesis. Você tem muitos elementos em Gênesis que vão aparecer nas profecias de Daniel, vão aparecer nas profecias de Apocalipse. Aí você pode pensar, mas o que tem a ver Daniel com Gênesis? Mas tem tudo a ver, certo? Então, esses são os princípios aí, princípios básicos aí de interpretação, das alusões, das imagens, dos símbolos. Guardem aí na memória essas instruções. E eu vou passar para vocês aqui agora, tentar passar rapidamente, dicas de leitura para você poder enriquecer esse estudo. Então é importante, você vai enriquecer muito mais se você somar ao estudo aqui da lição outros livros que falam justamente sobre Daniel, Apocalipse, né? Não são os únicos livros apocalípticos da Bíblia. Nós temos também Ezequiel, também tem muitos elementos lá de símbolos. De Isaías você encontra algumas coisas também. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar aqui é esse, né, que é conhecido de muitos, O Grande Conflito. O ano passado a igreja entregou no mundo todo O Grande Conflito, no ano passado e no ano retrasado. Né? Foram 2 anos de entrega do livro do Grande Conflito. Só que aquele lá era um livro missionário, era a versão missionária. Ele é condensado, mas tem todos os capítulos.
nessa versão condensada. Mas você pode adquirir a versão completa também, que vai ter um pouco a mais. Então, para quem estuda um pouco a mais, é sempre legal. Então, esse livro aqui faz toda a diferença, livro inspirado, certo? O Grande Conflito. E para os primeiros passos, que é importante, se você não tem conhecimento assim já de profecia, um conhecimento prévio sobre Apocalipse, Daniel, então eu recomendo esse livro aqui também. Ó. Ainda tem para vender, acredito eu, na casa publicadora, do Apocalipse verso por verso de Henry Feyerabend, e um pastor que já morreu, né? Então é um livro bem simples, ele serve como primeiro passo, assim, perfeitamente. Então ele vem trazendo o comentário completo aqui do livro de Apocalipse de uma forma simples, fácil de se entender, mas lembrando que é um primeiro passo. Isso aqui não tem tudo, você já vai ficar surpreso, se você não conhece nada, você já vai ficar surpreso com o que tem aqui. Mas isso aqui é só o começo. Tá? Então, a partir daqui, você pode vir para cá. Ó, esse livro aqui do pastor Arilton, Apocalipse, a Batalha Final. Então, esse livro aqui, ele é bem interessante porque o pastor Arilton fez uma pesquisa grande aí com doutores modernos aí que estudam na Universidade de Andrews e o resultado das pesquisas, das novas pesquisas, porque o Apocalipse está sempre, a nossa igreja está sempre pesquisando o livro de Apocalipse, porque à medida que você relê, você pesquisa, você procura elementos na língua, na cultura judaica, você vai aprendendo, vai descobrindo mais coisas. E aqui ele conseguiu trazer muita coisa que ainda não foi traduzida, ele conseguiu trazer para cá. Então, ele é um livro bem legal, também fácil de ler, e serve também como primeiro passo. Se você não tem do Feyerabend, mas quiser um outro primeiro passo, vai aqui. Tá? Aí, você tem aqui um outro também que serve, que eu recomendo como, não exatamente como primeiro passo, tá? Para você entender a história da Igreja Adventista e o relacionamento que ela tem com o livro de Daniel e Apocalipse. Então, esses dois livros aqui, ó, as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse de Uriah Smith. Uriah Smith foi contemporâneo de Ellen White, conheceu Ellen White, ele trabalhou na Associação Geral na época dela. Ele está lá envolvido naquela questão lá de 1888, né, que foi um momento muito polêmico da história da igreja, mas ele em vida aqui, ele escreveu esses dois livros, ele compilou muita coisa que já existia sobre profecia na época e fez um apanhado muito legal que foi assim a base profética de trabalho missionário, de divulgação da profecia, a partir disso aqui. Então é interessante você ter. Se você não tiver essas duas não, esses livros não são mais publicados pela casa publicadora. Pelo menos eu acho que não. Mas você pode adquirir esse pelo movimento de reforma. Então, se você tem algum receio de que porque o livro foi publicado pelos reformistas, mas não se preocupe porque o texto está completo, não foi alterado. E é uma capa dura, tudo bonito aqui, é um livro legal para você ter em casa. Ele é ilustrado, bem legal. Mas se você não quiser, você pode, esse mesmo livro, você pode entrar no site Centro de Pesquisa White, e lá na parte de downloads você tem os livros, você encontra lá os livros dos pioneiros, você vai encontrar esse aqui também, Daniel e Apocalipse. É só baixar, ler no celular, ler no computador, né, onde você quiser. E eu tenho esses outros livros aqui, são livros complementares, já é mais para quem já tem essa base toda aqui, você vai conseguir esmiuçar melhor certos aspectos da profecia. Então, por exemplo, esse livro aqui, O Último Império, esse aqui, O Último Império, e Apocalipse 13, estão praticamente falando da mesma coisa. Como que o poder, né, anticristão lá, que aparece em Apocalipse 13, vai conseguir impor o seu sinal e tudo mais. Então, muita gente, quando entende o significado dessa profecia, na verdade, a maioria entende e aceita, né? Mas alguns vão questionar, vão falar assim, mas como que isso é possível? Uma coisa totalmente impossível de acontecer. Então, esse livro aqui trata justamente sobre isso, esses dois.
como é que a coisa poderia acontecer. E você vai ver que, na verdade, tudo já está se desenrolando, está se desenvolvendo para que esses eventos tenham seu real cumprimento. Tá? Um outro livro aqui também muito bom, que serve também como primeiros passos, tá? Mas ele é um pouquinho mais denso. Eu tenho aqui só o livro de Daniel, mas tem também o Apocalipse, dessa mesma série aqui, é do pastor Marvin Maxwell. Tá? Esse aqui fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Né? Muita gente leu isso aqui. Aí é válido ainda você ler, sua leitura, você ir casando com tudo, você vai ver você vai vendo o progresso do estudo da profecia, né? Coisas que às vezes não eram tão claras no primeiro momento, os estudiosos vão conseguindo deixar mais, né, a visão mais nítida sobre aquele tema. Então é importante você ler isso aqui também. E você tem esses materiais aqui, que é da Unas Press, ó. Na verdade, eles não vendem mais com essa capa, tá? É que na época que eu comprei, era esse aqui. Consegui comprar até mais barato. Agora é uma capa nova, preta, bonita. É uma coleção, né? A série... Eu esqueci o nome da série. Mas é bem legal. São 70 semanas, Levítica, a natureza da profecia. Tá? Então, livro de Daniel. E juntando até com o Levítico. Isso é um outro detalhe, esqueci de falar. É importante você ter uma compreensão muito boa sobre o Pentateuco e principalmente o livro de Levítico, porque para você entender as profecias de Daniel e do Apocalipse, você tem que entender o Levítico. Tem que entender. Aqui você tem também estudos sobre Daniel, tá? Também é da mesma série, também da Unas Press, Origem, Unidade e Relevância Profética. Tá? Então você tem aqui... esse é um livro mais acadêmico, né? Mais complicadinho de ler, mas ele é muito bom. E, para finalizar aqui, os livros que eu falei, que eu pretendo até fazer a série de Apocalipse, baseado nesse livro aqui, só que esse livro não vem sozinho, tá? Ele vem com esse aqui também, ó. Tem esse aqui, o primeiro, ó, Segredos de Daniel e Segredos do Apocalipse. Esses dois livros você consegue também pela Casa Publicadora. Ele é escrito pelo Jacques Ducan, né? Que é um teólogo aí que hebraísta, que conhece muito da cultura judaica. Então ele fez esses dois livros aqui, a interpretação dos dois livros, só que sobre uma perspectiva hebraica, né, judaica. Então ele mesmo já começa o livro falando assim, olha, o Apocalipse é o livro mais judaico da Bíblia. Você tem lá Mateus, por exemplo, que é muito judaico, mas aqui o livro de Apocalipse também, embora escrito em grego, né, é muito judaico, é cheio de hebraísmos, ele não tem nenhuma citação da Bíblia, mas ele tem recortes, no Apocalipse ele tem recortes de toda a Escritura Sagrada praticamente. Tanto é que Ellen White fala assim que no livro de Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram. Então, esse livro aqui é muito interessante porque ele pega ali as festas judaicas, e ele traça o paralelo das festas com todo o conteúdo do Apocalipse. Ele traça toda a linha de eventos do Apocalipse, tendo como base as festas judaicas. Então você vai ter a Páscoa, você tem o Pentecostes, você tem a festa das trombetas, você tem você tem o Yom Kippur, você tem festa das cabanas. Então você vai seguindo ali esse roteiro, tá? As festas servem de roteiro, porque na verdade essas festas já eram também como se fossem profecias, eram profecias, só que na forma de rituais. E o Apocalipse ele pega esses rituais e transforma e cria um texto profético novo, que diz a mesma coisa, mas com complementos, né? Você vê ali, e é importantíssimo a gente fazer essa relação, porque é o seguinte, vai evitar você de ter um entendimento errado das profecias, tá? Por exemplo, a festa das trombetas, tem algumas linhas de estudiosos aí que relacionam as trombetas com as pragas. Então eles falam que na verdade as duas são juntas, são as mesmas coisas, né? Trombetas e pragas são as mesmas coisas. Mas não são, tá? Porque quando você entende que os eventos do Apocalipse eles acontecem dentro ali daquela prescrição de rituais do santuário, você vai ver que o momento das trombetas não tem nada a ver com o momento das pragas. Então,
as trombetas, elas são eventos que acontecem enquanto existe a graça, porque não é revelado, por exemplo, ainda a Arca da Aliança. As trombetas anunciam o Yom Kippur. As trombetas anunciam o Yom Kippur. Então você está dentro do período da graça. Depois do Yom Kippur, quando todos os casos são desenrolados, são resolvidos, e o sacerdote sai do santuário para mandar o bode emissário para o seu destino, ou seja, aquele que representa Satanás para o seu destino, aí ali acabou o tempo da graça. Então, nesse momento, sim, aparecem as taças, no momento onde não existe mais graça. Então, você tem trombetas, são juízos no tempo da graça, e pragas, né, das taças, são juízos no tempo que não existe mais graça. Então, quando você consegue fazer esse casamento, você entende perfeitamente a profecia. Quando você não faz, aí vira uma bola vira um negócio lá, um ninho de sei lá o quê, vira uma confusão tão grande, é uma verdadeira interpretação babilônica. Você junta elementos que não tem nada a ver, você casa textos que na verdade não tem relação com o outro, você não consegue fazer a aplicação dos eventos proféticos no seu devido tempo, e aí cria uma cadeia assim, sensacionalista. Você vai conseguir, o resultado que você vai conseguir é um bom sermão sensacionalista que deixa um monte de gente impressionada, mas nenhum convertido. É isso que acontece, certo? Então, que Deus abençoe você, né? Que você consiga adquirir algum desses livros aí. Tem mais, né? Depois eu indico mais livros aí. Que você possa fazer uma boa leitura, tenha, assim, possa tirar muito proveito dessa lição, que vai estar muito boa, uma lição bem diferente, e que consiga aí compreender com profundidade as mensagens que estão lá, porque lá no livro de Apocalipse tem uma promessa para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que praticam o que se encontra ali no livro. É uma bem-aventurança. Então, você vai ser um bem-aventurado. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Tchau.